nós estamos aqui na LESP, gabinete do deputado Marcos Damasio. Nós que escolhemos o deputado pela influência que ele tem na região do Alto Tietê. Ano eleitoral, e eu tenho certeza que você que acompanha a política quer conhecer mais de pertinho os bastidores, conhecer mais do perfil das pessoas que podem ganhar o seu voto. E nessa sabatina que nós vamos fazer aqui pelo Fiscalizar Alto Tietê, em conjunto com o estúdio WCash, nós trazemos essa cobertura super importante para quem gosta de política. E hoje nós estamos aqui, na casa do deputado estadual Marcos Damasio, para poder falar da trajetória, da política e das perspectivas para 2026. Deputado, é um prazer te receber. Queria que você deixasse suas considerações iniciais. Bom, sejam muito bem-vindos, né? Aqui é a nossa casa, o nosso gabinete na Assembleia Legislativa, onde eu já estou há quase 12 anos, né? Estou no meu terceiro mandato de deputado estadual, mas esse vínculo, como você citou, né, com a nossa região do Alto Tietê, que é uma região importantíssima, uma região estratégica, tanto economicamente falando, como politicamente, né? São 12 municípios que compõem a nossa região, municípios que têm, assim, uma participação muito importante em vários setores e segmentos da economia do nosso estado, e ser um representante da região do Alto Tietê sempre para a gente é motivo de satisfação, de orgulho, mas sempre ciente de que é também uma grande responsabilidade. Temos uma população muito grande na região e uma população que reivindica, né, melhores condições de vida, principalmente na área da saúde, na área da segurança, na área de transportes, na infraestrutura, na realização de obras. Eu digo que todas as cidades têm as suas necessidades e elas são muito parecidas, não é? Mas estamos aqui bastante animados, otimistas e vamos dar sequência aí ao nosso trabalho e estou aí à disposição, vamos falar aí de diversos assuntos, né? Começando por bastidores. Muitas pessoas veem os deputados muito distante, não procuram conhecer, nunca nem sequer visitaram os gabinetes. Então, para passar para vocês qual que é essa energia e entender qual que é o trabalho que é feito aqui, conta pra gente a dinâmica do seu gabinete. Bom, no nosso dia a dia aqui, a gente discute muitos projetos de lei. A maioria dos projetos, inclusive, são de autoria do governo, né? O executivo manda praticamente todas as semanas nós temos projeto do governo para ser avaliado, discutido, aprovado ou não, né? Mas somos parceiros aí do atual governador. O governador Tarcísio tem mandado projetos importantes aqui para a Assembleia Legislativa. Nós temos tido aí a oportunidade de aprovar esses projetos que a gente acredita que vão fazer diferença, que vão colaborar para um futuro melhor para o estado de São Paulo. Então, uma das tarefas mais importantes nossa aqui é a discussão e o debate dos projetos, tanto de autoria do governo como de autoria dos deputados também, não é? Mas na nossa rotina aqui de atendimento no nosso gabinete, a gente tem tido a oportunidade de receber muitas lideranças de várias regiões do estado, vereadores, prefeitos que nos procuram, principalmente nessa questão, né, nós que trabalhamos com as emendas parlamentares, cidades do interior, cidades que têm uma população pequena, que não tem um orçamento, que não tem uma arrecadação suficiente, elas dependem muito da nossa ajuda, né? Então, quando você manda, através de uma emenda parlamentar, uma ambulância para uma cidade pequena, quando você manda um recurso para a realização de uma obra, para você fazer algo na área da saúde, enfim, a gente acaba colaborando muito com esses municípios, né? Então, na nossa rotina aqui do dia a dia, basicamente é o nosso atendimento e principalmente estando em contato com essas lideranças, como eu disse, né? Principalmente os vereadores. Vereadores é o que mais a gente recebe aqui no nosso gabinete. Eu tive a oportunidade desses 3 mandatos, né, de abrir muitas portas, de ajudar mais de 100 em torno de 120 cidades. Então, para a gente, essa é a nossa rotina, né? A análise, a votação dos projetos e o atendimento que a gente faz aqui no nosso gabinete para essas lideranças, que é realmente algo muito importante no nosso dia a dia. E conta pra gente, 3 mandatos, início, primeira vez que você entrou na LESP aqui eleito, quais que são as decisões? Por exemplo, gabinete,
qual que vai ser meu gabinete? Essas coisas que muita gente não sabe dos bastidores, como que é essa tratativa em grupo aqui? A gente fica meio perdido, né? Quando chega é um ambiente novo, uma casa nova, é natural, né? Mesmo quando você chega numa empresa, os primeiros dias são dias de adaptação, né? Quando eu cheguei, lógico, eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje da Assembleia Legislativa, mas você pega, por exemplo, na questão dos gabinetes, né? Você é eleito em outubro, vai tomar posse em março, agora foi até antecipado, vai ser em fevereiro, né? Então você tem aí alguns meses, né, que você, estando eleito, você começa a vir na Assembleia, até para conhecer um pouco mais, ter mais contato com o parlamento estadual. E aqui o meu gabinete era da Heroilma. A Heroilma era de Itaquaquecetuba, esposa do então prefeito, né, na época, o Armando da Farmácia. E a Heroilma era minha amiga, o gabinete dela era esse aqui, que é o meu hoje, e eu gostei, inclusive, do gabinete e combinei com ela, né? Falei, Heroilma, você está saindo, eu estou chegando, quem sabe a gente possa ficar no seu gabinete. E acabou dando certo, estou aqui nesse mesmo gabinete já há quase 12 anos, né? E a gente vai se acostumando. A Assembleia é um dos principais parlamentos, não só do Brasil, como da América Latina, né? Então hoje a gente tem esse conhecimento, convido muitos amigos, convido muitas pessoas para virem à Assembleia, porque se você for fazer uma pesquisa, a imensa maioria nunca veio na Assembleia. Eu tenho muitos amigos, né, da nossa cidade, por exemplo, que eu pergunto, né, você conhece a... Não, nunca fui na Assembleia. Então é uma oportunidade de conhecer, porque realmente a Assembleia ela tem um significado, uma importância muito grande, né? E como que é lidar com as comissões? Quais comissões hoje você faz parte? E o que isso te agrega enquanto deputado dessa percepção das necessidades da população? Então, eu disse que uma das nossas tarefas aqui é discutir projetos, é debater projetos, né? E esses projetos, antes de irem ao plenário para serem votados, eles passam pelas comissões. Eu pertenço desde o início, né, que cheguei, a Comissão de Atividades Econômicas. A atividade econômica é algo importantíssimo para um estado que é o estado mais rico do país, né? São Paulo é que impulsiona a economia brasileira, né? Então, todos os projetos relacionados a investimentos, a uma série de outras questões que envolvem a economia paulista, né? A gente discute na nossa Comissão de Desenvolvimento Econômico. E faço parte também de uma outra comissão que é muito importante, que é a Comissão de Infraestrutura. Então, as obras que o governo pretende realizar, eles são obras grandes, né? Você pega aí túnel Santos-Guarujá, você pega a retomada das obras do trecho norte do Rodoanel, o trem para Campinas, estradas que estão sendo ou construídas ou duplicadas. Essas grandes obras passam pela nossa comissão também, esses grandes investimentos passam pela comissão, tanto de atividade econômica quanto de infraestrutura. Então, eu tenho aprendido bastante nas reuniões das comissões, quando a gente convida pessoas, autoridades para virem também participar das reuniões, a gente acaba aprendendo, tendo assim uma visão, um conhecimento maior do estado de São Paulo, né? Então, para mim, as comissões elas são um grande aprendizado. Eu tenho somado muito ao meu conhecimento e hoje eu posso te dizer que a gente tem uma visão de estado muito diferente de quando a gente aqui chegou, né? E aí que eu quero tocar no assunto. Terceiro mandato, de Mogi para o estado. Como que foi essa atualização da grandeza do estado de São Paulo, né? Vocês que são responsáveis por discutir uma região importantíssima para o Brasil, né? O que mudou e como que o Damásio foi se modelando para atender não só a região do Alto Tietê, não só para atender Mogi, mas de entender as percepções do estado como um todo? Olha, o que me ajudou muito foi o fato de eu já ter sido vereador, né? Eu fui vereador na cidade de Mogi das Cruzes 4 mandatos, 4 legislaturas, né? E a Assembleia Legislativa não é muito diferente de uma Câmara de Vereadores. Lógico que a amplitude aqui é muito maior, porque ela abrange todo o estado de São Paulo. Mas a dinâmica, as discussões, os debates, as comissões, é muito parecido, né? Numa amplitude maior, mas é muito parecido. Então, o fato de ter sido vereador
por um longo período na cidade de Mogi, isso me ajudou muito na adaptação. Lógico que agora, né, depois desses anos todos, a gente passa a ter um conhecimento. Eu tenho andado por São Paulo, eu já visitei quase 200 cidades. O estado de São Paulo é composto de 645 municípios, e esses municípios espalhados por todas as regiões. E eu tenho tido a oportunidade, semana passada, por exemplo, visitei em torno de umas 10 cidades na região de Piracicaba. Então, quando você vai nas cidades, quando você percorre o estado, quando você tem contato, por exemplo, com o agronegócio, o agro no estado de São Paulo tem uma potência muito grande, ele tem uma expressão econômica muito significativa. Então, esse contato que eu tenho hoje com o agronegócio, esse contato que eu tenho com a indústria, você pega aqui a região do ABC, que é uma região muito industrializada, a gente vai aprendendo, a gente vai vendo de perto, a gente vai convivendo com essas questões. Esses contatos que a gente tem com as secretarias, né? Nós que visitamos todas as secretarias, por exemplo, tive com o prefeito de Rio Claro recentemente visitando a Casa Civil, nós fomos falar de uma área que pertence ao Estado, que está abandonada, como a gente tinha áreas lá em Mogi das Cruzes que pertenciam ao Estado, por exemplo, onde está hoje o Hospital de Brás Cubas. Aquele terreno era do Ministério da Agricultura. Eu era vereador na época, nós fomos em Brasília, conseguimos trazer aquele terreno para o município. O Ministério da Agricultura transferiu a área para a cidade e hoje está construído lá um hospital, que é um hospital municipal. A área onde nós vamos inaugurar a nova maternidade também pertencia ao Estado, no governo Alckmin a gente conseguiu transferir aquele imóvel para a Prefeitura de Mogi, onde foi construída a maternidade, que será agora, nos próximos dias, inaugurada. E fui lá com essa mesma demanda, né? Então, em Rio Claro, existe uma área que a prefeitura quer que seja transferida para fazer lá, usar uma área que está abandonada há muitos anos, né? Então eu falo que tudo isso a gente vai conhecendo, tudo isso a gente vai vendo de perto, a gente vai lidando com essas questões e elas estão assim espalhadas por todo o estado e a gente passa a ter assim um conhecimento e o estado de São Paulo é impressionante, a força do nosso estado, a importância que o nosso estado tem, ela é a locomotiva que impulsiona o Brasil, né? Então hoje eu conheço, posso dizer para você, lógico que eu não conheço todo o estado, porque é impossível, né, você visitar 645 cidades, mas já passei por todas essas regiões, tenho tido contato com diversos municípios e tenho tido a oportunidade de auxiliá-los, né? Então só isso já vale a pena, é uma imensa satisfação a gente poder estar aqui. Agora, lógico que o Alto Tietê, por ser uma região onde a gente tem esse contato permanente, eu que sou morador da cidade de Mogi das Cruzes, né, há 60 anos, que vi aquela cidade crescer, se transformar, viver várias fases, né? Você pega Mogi, eu vivi a fase da agricultura, que Mogi era o maior produtor de hortifruti granjeiro do país. Pertencíamos ao cinturão verde do estado de São Paulo, né? Depois pegamos a fase das universidades, que Mogi se transformou numa cidade universitária e teve uma projeção no Brasil inteiro. Hoje, em qualquer canto desse país que você vá, alguém estudou em Mogi, porque as nossas universidades são muito antigas, elas estão lá na cidade há 60 anos, e naquela época você contava no dedo onde tinha faculdade. Então nós tínhamos até o trem dos estudantes, que saía aqui da capital para levar os estudantes para Mogi das Cruzes, nas nossas duas grandes universidades lá, né? Então a gente viveu essa fase de ser cidade universitária, essa fase da agricultura de Mogi e depois da industrialização da nossa cidade. Eu que acompanhei todo esse crescimento, todo esse desenvolvimento, tive a oportunidade de ser vereador 16 anos, né, na cidade de Mogi das Cruzes. Então, hoje eu tenho essa visão mais ampla, mais global do estado, né? Mas para mim tem sido assim um aprendizado muito grande, estou muito feliz onde eu estou e vamos em frente. Eu acho que nós temos grandes desafios aí, nós temos a missão de construir um futuro melhor, não só para o estado de São Paulo, mas para todo o Brasil. E o que o povo pergunta, cadê as emendas? E aí eu quero primeiro entender e fazer as pessoas entenderem como que
é a dinâmica das emendas parlamentares. Como que vocês distribuem isso? Eu sei que tem as emendas impositivas para determinados setores. Algumas cidades têm muito problema para captação de outras áreas, que são, vou falar, cultura, geralmente já é mais difícil de receber recurso, e outras coisas que acabam ficando, não abandonadas, mas que não são prioridade nos municípios. Os municípios que têm um orçamento já reduzido dependem e muito das emendas parlamentares, vamos falar aqui só de Estado, né? Não que não dependa do governo federal e nem dos deputados federais, mas a gente vai focar aqui, tá? Nos trabalhos do Estado, para entender como que o seu gabinete, como que vocês falam assim, olha, isso vai para lá, isso vai para cá, e o porquê que não dá para dar conta de tudo, porque às vezes as pessoas falam assim, tá, deputado, mas você não tá tão presente aqui na minha cidade, mas tem um contexto de várias figuras políticas ali que atuam também, que também podem contribuir, tem a questão da distribuição, dos projetos, enfim, conta pra gente. Bom, quando eu cheguei aqui, eu tomei posse em março de 2015. Nós não tínhamos emendas parlamentares, os deputados tinham R$1 milhão por ano para ser distribuído. O que você vai fazer com R$1 milhão para distribuir para o estado de São Paulo, né? Então não se trabalhava com emendas, o nosso orçamento não era impositivo, o pouco de recurso que a gente tinha, o governo também não pagava, porque não era obrigado a pagar, a emenda não era impositiva. E os anos foram passando, eu já convivi com 5 governadores, eu cheguei aqui, o governador era o Geraldo Alckmin, depois foi o Márcio França, depois foi o Dória, o Rodrigo Garcia e agora o governador Tarcísio. Então eu já convivi nesses anos com 5 governadores. E as coisas são dinâmicas na política, né? Nós aprovamos aqui, acho que foi no governo Dória, se não me falha a memória, o orçamento impositivo. A partir do momento que nós aprovamos o orçamento impositivo e o governo passou a ser obrigado a pagar as nossas emendas, né? E o nosso bolo foi crescendo. De 1 milhão foi para 3, de 3 foi para 6. Hoje nós trabalhamos aí em torno de 15 milhões de emendas impositivas que o governo é obrigado a pagar. E algumas outras emendas que a gente acaba negociando com o governo e acaba liberando recursos. Esses recursos fazem uma diferença muito grande. Como eu disse, né? Nós, no dia a dia aqui, recebemos muitos vereadores e muitos prefeitos de cidades pequenas, cidades que têm, às vezes, 5 mil habitantes. Que arrecadação tem uma cidade que tem 5 mil habitantes? Vamos citar cidades lá na nossa região, Biritiba-Mirim, Salesópolis. Se essas cidades dependessem só do que elas arrecadam, eles não teriam dinheiro para comprar um caminhão, não teriam dinheiro para comprar uma máquina, não teriam dinheiro para realizar nenhuma obra, porque a arrecadação é muito pequena. E a prefeitura tem as suas despesas, né, com folha de pagamento, 25%, a lei obriga o prefeito a investir na educação, 15% na saúde, mas todos os municípios gastam bem mais de 15% com saúde. Então essas cidades, principalmente as pequenas cidades, a arrecadação não é suficiente. Quando você destina, por exemplo, R$1 milhão para Biritiba-Mirim, R$2 milhões para Salesópolis, isso faz uma diferença imensa para a prefeitura, para a administração, né? Então, esse bolo que nós distribuímos hoje, ele cresceu, ele se tornou até consistente. E eu, nesse contato que eu tenho com muitos prefeitos, escutava muita gente reclamar, né? Olha, o único dinheiro que tem chegado na prefeitura é através de emendas. Então, eu sei da importância que esse recurso faz nos municípios, né? Então, eu tenho tido essa oportunidade, já destinei recurso no Alto Tietê para todas as cidades, né? Eu jamais vou deixar de ajudar os municípios da minha região, né? Então, todos foram contemplados através das minhas emendas, né? E principalmente na área da saúde, que é a maior demanda que a gente recebe é na área da saúde. Mas como você citou, nós temos áreas aí importantes, né? Cultura, não tem recurso. Prefeitura, o orçamento da cultura em qualquer município é muito pequeno. Esporte, muito pequeno o orçamento. O terceiro setor, quando eu cheguei também, a gente não conseguia ajudar as associações, as entidades, as ONGs. Hoje, se as entidades estiverem documentadas, estiverem com tudo em ordem, a gente consegue ajudar porque elas fazem um trabalho importantíssimo na cidade, né? Então, por exemplo, Mogi das Cruzes, eu já consegui veículos para umas 10 creches, para asilo, para entidades que
desenvolve um trabalho importantíssimo. Você pega o Lar Batista de Crianças, que é uma instituição antiga, eu já consegui lá veículo 0 quilômetro, já consegui recursos para a reforma do prédio, que são prédios antigos às vezes, né? Então hoje a gente consegue, através das emendas parlamentares, a gente consegue ajudar não só as prefeituras, mas também as entidades do terceiro setor que desenvolvem um trabalho social de extrema importância em qualquer cidade, né? Então isso nos ajuda muito. Abre portas, fortalece parcerias, dá bons resultados. Eu sempre uso essa frase: na política ninguém caminha sozinho. As boas parcerias que dão os bons resultados. E esses bons resultados, esses frutos, né, benéficos, a gente tem colhido em várias cidades, né? Então, hoje, com as emendas, a gente consegue estar mais presente, consegue fazer a diferença na cidade, consegue ser parceiro da cidade. E é o que eu disse também, né? É difícil você estar presente em todos os municípios. A nossa correria do dia a dia é grande, a gente tem que vir para a Assembleia, a gente tem que participar das reuniões, dos debates das comissões, a gente tem que ir a plenário para fazer as votações. A gente, às vezes, a semana, a gente nem vê passar. O tempo é muito rápido, né? A gente não tem como estar presente em todas as cidades, mas nós temos representante nessas cidades. As cidades onde a gente estabelece parceria, normalmente a gente tem um vereador que é lá da cidade que caminha com a gente, o próprio prefeito ou prefeita da cidade que caminha com a gente. Então a gente, de certa forma, se faz presente, né? Pode não estar sempre na cidade, presencialmente, mas a sua participação, a sua atuação, o seu auxílio, o seu socorro, a sua ajuda aos municípios, ele se faz presente, né? Então isso melhorou muito. Hoje, como deputado, a gente se sente muito mais útil do que quando eu cheguei aqui. Como eu te disse, a gente não tinha os recursos para serem distribuídos. Hoje a gente distribui e tem dado ótimos resultados. Estava conversando com ele no caminho, inclusive, sobre o terceiro setor e a importância. Nós acompanhamos o trabalho, né, dos deputados aqui da região. Falei assim, nossa, o Damásio sempre ajudou muito o terceiro setor. E isso, às vezes, é invisível para a população no geral, no sentido de que às vezes as pessoas focam em grandes obras. Ah, por onde que está indo? A duplicação de tal, né, avenida, de tal rodovia, hospital. Mas o terceiro setor, que hoje cuida de diversas famílias, que está atuando e é um braço da administração pública, também é ajudado por conta das emendas, né? Sim. Qual que é a importância disso para a população, Damásio? Olha, é fundamental essa ajuda, né? Porque, primeiro, as associações, as entidades, esses órgãos do terceiro setor, né? Eles não têm recurso, eles vivem muito de ajuda, do voluntariado. Você pega a última entidade que eu ajudei, uma creche que tem lá 200 crianças na creche. Precisa de um veículo, porque precisa se deslocar, precisa buscar alimento no supermercado, precisa fazer a parte documental, precisa estar se deslocando. Um veículo hoje, 150, 160, 180 mil reais. Lógico que a associação, a entidade não tem esse dinheiro. E às vezes tem que fazer lá um bingo, fazer um almoço, fazer algum evento para tentar arrecadar um dinheiro, porque eles lutam com muita dificuldade. Tudo bem, a prefeitura às vezes faz um repasse até mensal, tem esse subsídio que a entidade recebe, mas eles lutam com muita dificuldade. A gente conhece essa realidade, né? Mas lidar com criança, uma creche, um asilo, é muito importante para a população, né? Então a gente precisa ter um olhar atento. Eu tenho tido essa oportunidade, já ajudei várias entidades, tem uma lista já de serviço prestado aí ao terceiro setor, e no dia a dia da cidade é o que você falou, né? São pequenos detalhes, mas que faz parte ali da rotina, faz parte ali do dia a dia das famílias, do bairro, e quando a gente consegue auxiliar trabalho sério, porque eu falo que tem muita gente que tem vontade de desempenhar um trabalho social, um voluntariado, mas precisa de apoio, né? E a gente tem tido como deputado essa possibilidade de caminhar junto com o terceiro setor, de ser parceiro. Isso também é muito gratificante, tem dado ótimos resultados em vários municípios. Evoluindo, uma coisa que mandam muito para o Fiscaliza, e eu queria que você tirasse essa dúvida dos nossos seguidores. Geralmente falam, que adianta os deputados enviarem emendas, porque às vezes a prefeitura não usa, ou então tem algum entrave. Como que seu gabinete acompanha as emendas que você encaminha? Eu não tenho tido esse problema, né? A gente fiscaliza, né?
estamos falando aqui de fiscaliza, e a fiscalização é importante, porque não adianta você só mandar o dinheiro. Primeiro que quando a gente manda, por exemplo, para uma obra, infraestrutura, a prefeitura tem que ter um projeto, tem que ficar determinado onde o recurso vai ser investido. Esse projeto é avaliado até pelo Tribunal de Contas. Existe toda uma fiscalização, porque mandar o dinheiro chegar lá e se não tiver esse controle, lógico que as coisas não vão acontecer, né? Então, o que a gente sempre fala para os prefeitos que nos procuram, para os vereadores? Primeiro, cadê o projeto? É em cima do projeto que você vai ter um orçamento da obra, em cima do projeto e do orçamento que nós vamos destinar o recurso. Esse recurso vai ser acompanhado, né, por nós aqui do gabinete, pelo Tribunal de Contas, enfim. Temos que fazer essa fiscalização. Mas eu não tenho tido, assim, nenhuma dificuldade em relação a isso. As nossas emendas têm chegado lá na ponta. Sempre acompanham. E temos alcançado os objetivos, né? Então, por exemplo, estive na cidade de Itaquaquecetuba dias atrás, inclusive junto com o prefeito, uma comitiva, né? Nós fomos lançar lá o programa que vai pavimentar, fazer aí a rede de água, rede de esgoto, drenagem, guia, sarjeta, num bairro importante, num bairro populoso da cidade de Itaquaquecetuba, o Parque Piratininga, e andamos lá nas ruas, conversamos com a população, mostramos lá, inclusive, o mapa das ruas que serão beneficiadas. Então, existe todo um acompanhamento, não é só mandar o dinheiro, não. Eu acho que o percurso desse recurso tem que ser muito bem fiscalizado. A gente tem feito isso, e não temos tido, assim, problemas não, graças a Deus. Alto Tietê, de 2021 a 2025 foram enviados mais de 50 milhões em emenda pelo senhor deputado. Como que está essa questão do Alto Tietê na questão do quê? Que eu quero citar aqui. Temos grandes desafios. Maternidade de Mogi das Cruzes, Hospital Geral lá de Arujá, que vai precisar de muita ajuda também. Nós estivemos com o prefeito Camargo e vimos as necessidades. Guararema, enfim, a área da saúde aqui na região tem cada vez mais crescido em necessidade e também em codependência do governo federal e também do estadual. Qual que é seu olhar em relação a isso? Os desafios que o Alto Tietê enfrenta? Olha, como eu disse, né, são vários os desafios, mas a saúde, por exemplo, é onde a gente tem o maior número de demandas. As maiores reclamações em relação à saúde, atendimento médico, a população necessita, né, desse bom atendimento, plano de saúde pouca gente tem condição de pagar, então a gente precisa ter esse olhar atento, né? A saúde realmente é um compromisso do dia a dia, não é uma obra que você faz, inaugura, entrega. A saúde, todos os dias nós temos esse desafio para ser enfrentado, né? E tentar melhorar a qualidade, os serviços, o atendimento da população, porque a gente sabe o quanto as pessoas sofrem. Às vezes tem gente que fica aí numa fila interminável de meses esperando por uma consulta, esperando por um exame, esperando por uma cirurgia. A gente tem aí um bom relacionamento nos hospitais, a gente tem conseguido ajudar muitas pessoas, mas hoje realmente a saúde é prioridade, é essencial. Eu acho que de todos os pedidos que a gente recebe, a saúde tem que ter um olhar, inclusive grande parte, né, desses recursos que eu envio, a grande parte, o maior número é para a área da saúde, não tenha dúvida disso, né? Então, vamos continuar ajudando, vamos continuar auxiliando o tal do custeio de saúde, porque construir o prédio não é difícil. Nós temos uma maternidade construída em Mogi há 4 anos, 5 anos. Construir o prédio é uma coisa, você botar o prédio para funcionar, é o que eu digo, se você gastou 50 milhões para construir o hospital, 50 milhões para construir a maternidade, você vai gastar 50 milhões por ano para manter. Então, a manutenção dos serviços, o custeio da saúde é que é muito caro. Eu vou continuar ajudando os hospitais, ajudando as secretarias de saúde das várias prefeituras. O custeio de saúde é minha prioridade, é para onde eu mando mais recurso, né? Então, eu acho que isso tem feito a diferença, isso tem ajudado aí os municípios, é nossa prioridade, eu tenho tido essa atenção com a área da saúde e vou continuar destinando todos os anos, né? Você citou um número expressivo, porque eu já ajudei todas as cidades, como eu disse no início, todas as cidades do Alto Tietê, eu tive a oportunidade de ajudar.
E é um compromisso do meu mandato, é um compromisso que nós temos com a região e vou continuar priorizando essa área da saúde, sem dúvida nenhuma, porque eu sei do que ela representa, do quanto ela é importante no dia a dia das pessoas. Damásio, o que você acha que a população não consegue enxergar que é de importante no seu mandato? Porque quando se fala em política, nós sabemos que é um campo minado. Existe muito assim, político não faz nada, ou então político é isso, político é aquilo. Mas o dia a dia só quem enfrenta que tem o cargo. É a mesma coisa da gente, se estivéssemos aqui com o médico, ele ia falar do lado bom e do lado ruim. E muitas vezes o lado ruim, ou o lado dificultoso, ou o lado emocional da coisa, não fica perceptível. Então, eu acho importante, é um ano decisivo, é um ano que a gente precisa conhecer os nossos representantes. Conta pra gente, o que você acha que você faz que ninguém vê, o que você queria deixar aqui para as pessoas? Olha, na realidade, o povo brasileiro sempre esteve distante da política. As pessoas não se interessam muito pela política. Lógico que isso melhorou nos últimos anos, hoje tem uma participação maior da população, eu acho que as redes sociais contribuíram para que haja essa aproximação, mas é o que eu falei, né? Se você pergunta para as pessoas, você conhece a Assembleia Legislativa? A pessoa nunca veio aqui, a pessoa não tem esse contato do dia a dia, não sabe o que a gente faz, e através da rede social, pelo menos eu ando, quando converso com as pessoas comentam comigo, poxa, você tem andado pra caramba, hein? Eu vejo você aqui, vejo você ali, uma hora você tá numa cidade, outra hora você tá lá, eu pergunto, mas como é que você acompanha? Eu vejo pela rede social. Então, as redes sociais, elas realmente ajudam nesse sentido de você divulgar o seu trabalho, mas é difícil, eu sei que é difícil, porque todo mundo tem os seus afazeres, a gente não vê a semana passar, não vê o ano passar, todo mundo está reclamando aí que o ano começou esse dia, nós já estamos indo para o meio do ano. Eu sou uma que estou reclamando disso. O tempo tá correndo e numa velocidade tão grande que as pessoas não têm assim tempo para acompanhar, não têm condição de acompanhar o dia a dia do nosso trabalho. Eu gostaria que as pessoas soubessem o que eu já fiz pela região, porque muita gente critica a gente, né, sem saber de nada. Deputado não faz nada, deputado não fez nada, mas a pessoa não sabe dos recursos que a gente mandou, das conquistas que foram alcançadas, do nosso dia a dia, dos projetos, das aprovações que nós tivemos importantes aqui na Assembleia Legislativa, que vão transformar a história do Estado de São Paulo. Então, o que falta é essa interação, essa comunicação e o interesse, né? Porque se as pessoas também não tiverem interesse de saber o dia a dia da política, porque eu digo que se o povo brasileiro se interessasse mais por política, o Brasil seria outro país. Eu vejo as pessoas muito inteiradas em novela, no Big Brother, no futebol, e sabe tudo, né? Aí acompanham, tem todas as informações, sabe o que vai acontecer, o que já aconteceu. E na política, que é tão importante, né, para a vida de cada um de nós, porque não adianta você não gostar de política aqui. Tem gente que você fala de política, já torce o nariz na hora, né? Eu não gosto de política, não quero saber de política, mas eu acho também que a grande mídia, né, ela foca muito nos escândalos. Eu digo que se você fizer aqui 200 coisas boas, não vai chamar atenção. E todo mundo vai achar que não está fazendo mais do que obrigação. Mas se você fizer uma errada, você vai ser manchete dos jornais, você vai para a grande mídia, você vai para o Jornal Nacional. Então é o que eu digo, né? Infelizmente, o que chama mais atenção, o que se destaca são os escândalos. E aí todo mundo vai generalizando, né? Acha que todo mundo é ladrão, acha que todo mundo é corrupto. Eu estou na política, já vai fazer quase 40 anos. A primeira eleição que eu disputei foi em 1988. Eu me elegi vereador em Mogi das Cruzes, com 23 anos de idade, em 1988. Então já são quase 40 anos. Eu nunca fui num fórum, eu nunca tive um processo, eu nunca fui condenado. A minha ficha, quando eu puxo lá, ela nada consta. Depois de 40 anos atuando num meio difícil, que você falou, um campo minado. E como que você se sente quando começam a comparar? E, lógico, cada realidade é uma. Mas eu tô falando de questões interiores, para vocês entenderem aqui a percepção dele. Porque é lógico que no campo político tem bons políticos e tem os maus. Tudo. E dentro disso tem as limitações e tem as coisas que você pode fazer. Como você se sente quando as pessoas te comparam com pessoas... Por exemplo, você falou, nunca entrei no fórum, nunca respondi, né?
Isso te afeta de alguma forma? Ou como que você lida com isso? A convicção, ela consegue te segurar a ponto de manter essa linha que você vem trabalhando? Sim, a gente tem que encarar isso com naturalidade, né? Mas em todas as atividades, não é na política. Você tem bons médicos, maus médicos, você tem bons empresários, maus empresários, bons advogados, ruins advogados, você tem polícia séria, você tem polícia... Eu falo que não é a atividade, não é a profissão, é a pessoa, né? A índole, o caráter de cada um. Se você é uma pessoa correta, se você é uma pessoa honesta, você vai ser honesto em qualquer coisa que você fizer. E na política também, né? Você tem muita gente séria, muita gente honesta e muita gente que entra na política para se beneficiar, para ganhar dinheiro, para, né, se enriquecer. Mas isso não é da política, é da pessoa, né? Eu acho que é o caráter da pessoa que conta, né? A índole, a personalidade de cada um. Então, eu encaro isso com muita naturalidade, sei que tem muita gente boa, sei que tem muita gente que também deixa muito a desejar, né? Muita gente gananciosa, muita gente ambiciosa, e isso não é só na política, não. Eu acho que em todas as profissões, em todas as áreas, em todos os segmentos, tem aquelas pessoas, né, que são vaidosas, que se apegam a coisas materiais, que fazem tudo para ter poder. Eu acho que isso aí vai muito da pessoa, né? Eu sempre fui a mesma pessoa, nunca mudei. Eu acho que pelo fato de ter começado muito novo, né? A política para mim faz parte da minha vida. Meu pai foi vereador muitos anos quando eu nasci. Bom, eu já nasci na política, né? Então, para mim é uma coisa natural, nunca subiu a cabeça, nunca mudei a minha personalidade, nunca fui uma pessoa ambiciosa nem gananciosa. Talvez isso explique, mas eu encaro com naturalidade. Eu acho que cada um, e cada um vai ter que prestar conta daquilo, do legado que vai deixar, né? Não, mas agora, ó, eu sei que você faz parte do PL, um partido grande, um partido que tem grandes nomes, mas é ano de disputa. Queria mostrar para a população o que tem de diferencial no seu mandato, o que o Damasio tem, não que o outro não tenha, porque as atribuições são as mesmas para todos que estão aqui na casa. Mas conta pra gente o que você enxerga de diferencial no seu trabalho, o que isso pode agregar para a vida das pessoas. Olha, eu acho que a experiência que eu adquiri ao longo desses 40 anos, né? É um bom tempo, é uma vida, né? Eu convivi com muita gente, eu vi de perto muitas realidades, muitas situações. Nesses 40 anos o mundo mudou, houve uma grande transformação e a vida é uma escola, né? Todos nós sabemos disso. Todos os dias a gente está aprendendo coisas, né? E eu acho que essa minha longa trajetória, essa caminhada de quase 40 anos, o convívio que eu tenho no meio político, com todas as lideranças que eu convivi, com cada uma eu aprendi algo diferente. Eu acho que isso faz assim uma diferença muito grande, né? A sua experiência, a bagagem, a trajetória. Eu me sinto hoje uma pessoa preparada para defender e lutar pelos interesses do Estado de São Paulo. Então nós estamos aqui para tentar fazer o melhor, para poder colaborar da maneira que a gente pode, né? Cada um dentro das suas limitações, né? Mas se cada um fizer a sua parte, nós vamos estar contribuindo para um futuro melhor. Então eu me sinto preparado, eu me sinto hoje capacitado, e o que me dá essa segurança e esse diferencial, sem dúvida nenhuma, é a experiência, os 40 anos de política, essa minha trajetória que realmente pouca gente tem, né? Então a gente respeita, cada um tem o seu potencial, cada um tem as suas virtudes, as suas qualidades, mas experiência na vida faz diferença. E a experiência ela vem com o tempo, né? E eu acho que Deus tem estado comigo, Deus tem aberto portas, Deus tem nos dado força, saúde, disposição. Eu falo que o homem faz planos, mas quem confirma o plano do homem é Deus, né? E Deus tem estado conosco e a nossa jornada tem sido ricamente abençoada. E é o que eu disse, né? Me sinto uma pessoa útil, me sinto uma pessoa hoje em condições de ajudar muitas cidades e ajudando os municípios. A gente está ajudando muitas pessoas, ajudando a população e contribuindo, né, para melhorar a qualidade de vida, e eu acho que essa é uma missão que Deus me deu, e eu me sinto muito honrado, muito gratificado de poder
estar aqui nessa caminhada, nessa trajetória vencedora, né? Porque não é fácil você chegar onde eu cheguei. Eu falo que na última eleição nós tivemos 183.219 votos e 183.219 pessoas. É muita gente, é muita responsabilidade, a cobrança é grande, mas é o que eu digo, né? Deus nunca vai nos deixar, Deus está sempre conosco e é assim que nós vamos vencendo essa nossa jornada aí. Se você pudesse falar com o Damásio menino, que cresceu na política, mas que hoje está aqui na Lesp, o que você traria de spoiler para ele do futuro de hoje aqui? O que você falaria para ele? Olha, eu nunca imaginei, né? Eu tive uma infância como todo mundo, brincava na rua, morava no distrito de Brás Cubas, né? Na rua da minha casa não tinha água, todo mundo tinha poço no quintal. Os mais antigos sabem o que é ter um poço no quintal. Asfalto não tinha, era tudo rua de terra e a gente brincava, né? A gente saía da escola, lugar de criança brincar na minha época era na rua, né? Então a gente convivia ali com todo mundo, não tinha essa diferença social, a vida era mais simples, a vida era mais humilde, as pessoas talvez, a gente fala de felicidade, né? Mas eu tenho muita saudade daquela época, acho que até as pessoas eram mais felizes, não tinham um fardo tão pesado para carregar como nos dias de hoje, né? Hoje todo mundo é cobrado, todo mundo vive num mundo muito material e naquela época não, as coisas eram muito iguais, né? A vida era muito parecida de uma casa para outra e a gente crescia ali naquele ambiente. Eu nunca imaginei, né, que eu chegaria numa Assembleia Legislativa. Eu que comecei novo na política, a gente quando falava de Assembleia Legislativa, aqui era uma casa de gente que já tinha uma longa experiência, já tinha sido prefeito, já tinha assim nome, né, na política. Eu jamais imaginei conviver com os deputados que eu convivi aqui quando cheguei. E eu falo que, não sei se uns chamam de destino, né? Outros chamam de perseverança, de trabalho, de dedicação, mas não sei, é difícil da gente expressar com palavras, né, a realidade de onde a gente veio e onde a gente hoje está. Mas eu falo que é por Deus, né? Eu falo que Deus é que dirige as nossas vidas, a gente tem que se esforçar, né? Lógico que se você não trabalhar, se você não se dedicar, se você não demonstrar o seu esforço, as suas virtudes, porque Deus deu talento para cada um, né? Se a gente não exercitar os nossos talentos, a vocação que Deus nos dá, a gente também não sai do lugar, né? Mas me sinto assim realmente realizado, me sinto privilegiado de poder chegar. Eu sei que muito pouca gente vai chegar onde eu cheguei, né? Então só tenho que agradecer o reconhecimento, o apoio das pessoas, o incentivo que eu recebo todos os dias e dizer que é uma missão. Eu acho que de tudo que a gente viveu, a gente entende que é uma missão que Deus nos deu, né? E é assim que a gente vai continuar se comportando, procurando ser íntegro, correto, honesto, procurando ser uma pessoa séria naquilo que faz. E é assim que a gente vai colhendo os bons resultados que eu tenho colhido, né? Então, eu acho que é o reconhecimento de um trabalho de quase 40 anos, né? Então, vamos em frente, vamos ver o que Deus ainda nos reserva pela frente. E vamos falar de futuro um pouquinho para finalizarmos. Ano eleitoral. Já costurou as dobradinhas? Como que tá essa questão? Tem spoiler para quem aqui não acompanha a política, mas depois vai ter recorte, então você vai saber o que o Damásio vai falar, né? Como que vai ser essa estruturação para a campanha? Bom, você veja bem que quando eu cheguei aqui, o nosso partido não tinha a expressão que ele tem hoje. O PL é um partido que vinha crescendo, mas quando eu cheguei nós éramos 3 deputados aqui na Assembleia Legislativa. Eu, o deputado André do Prado e o deputado Ricardo Madalena. Nossa bancada se resumia a 3 deputados estaduais. Hoje, o nosso partido tem 21 deputados na Assembleia Legislativa. Nós somos a maior bancada da Assembleia. Lógico que o partido ele foi crescendo, nós éramos em 3, depois na eleição seguinte elegemos 6, e depois que o Bolsonaro veio para o PL, o partido dobrou de tamanho, né? Passamos a ser o maior partido do Brasil, somos maioria na Câmara dos Deputados em Brasília, somos maioria na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, temos um grande número de senadores. O partido hoje realmente tem outro tamanho e lógico que os desafios vão crescendo. Eu acho que o PL tem
a grande missão de mudar o destino desse país. Nós queremos um Estado mais enxuto, nós queremos um Estado mais eficiente, com melhores resultados, cobrando menos imposto, que o brasileiro não aguenta mais pagar imposto. A gente vê o governo federal só gastando, criando bolsa não sei o que, bolsa não sei o que lá, criando novos cargos e mais despesa, e quem banca a despesa é o povo, pagando imposto. Eu sempre cito o exemplo, né? Você vai comprar um carro 0 km, você vai pagar R$100 mil no carro, 50% desse valor é imposto. Tudo que a gente compra, metade praticamente do valor que a gente paga é imposto. Então, nós não queremos esse governo. Eu acho que é um governo ultrapassado, com ideias antigas. Nós queremos um Estado mais enxuto, moderno, com uma visão mais empresarial, um Estado que cobre menos imposto, porque daí as pessoas vão ter mais dinheiro no bolso, a economia vai girar e todos vão ser beneficiados, né? Então, essa é a ideia que nós temos de um Estado-empresa. Mas vamos enfrentar esse ano, que é um ano decisivo, crucial, um ano onde a nação brasileira vai decidir nas urnas que Brasil nós queremos, né? Eu entendo que nós estamos na contramão. Eu acho que nós temos que colocar o Brasil nos trilhos, nós temos que encontrar um caminho de desenvolvimento. Hoje o jovem tem que ter uma perspectiva de melhorar de vida. Eu acho que o sonho de um jovem hoje é vencer na vida, né? Tanto que o empreendedorismo está aí presente. Antigamente, na minha época, o sonho de todo mundo era ser funcionário do Banco do Brasil, era trabalhar numa empresa, numa grande fábrica. Hoje a pessoa quer montar o seu negócio, a pessoa quer prosperar. Eu conheço tanta gente que não tinha nada e hoje venceu na vida, hoje tem aí grandes empresas, né? Então, acho que o país precisa dar esta possibilidade das pessoas vencerem na vida, né? Então, eu acho que o Brasil é um país abençoado, nós temos um potencial que pouquíssimos países têm. O Brasil precisa de gestão, e o dia que o nosso país for bem administrado, o Brasil vai para frente. E nós queremos que isso aconteça o mais rápido possível, porque desde quando eu me entendo por gente, o Brasil é o país do futuro. E eu acho que esse futuro tem que chegar, né? Eu acho que não dá mais para ficar achando que o Brasil é o país do futuro. Nós queremos o Brasil o país do presente. Então, o nosso partido hoje tem uma grande missão, colocar esse discurso em prática, porque não adianta ficar no discurso. Isso tem que sair do papel, isso tem que virar uma realidade para a nação brasileira. Então, eu acho que a próxima eleição é um grande desafio, é um divisor de águas. A direita pensa um Brasil de um jeito, a esquerda pensa um Brasil de outro jeito. E o povo que vai decidir, né? A decisão está nas mãos da população. Por isso que eu gostaria que o brasileiro se interessasse mais por política, acompanhasse mais a política, porque é dela que depende o nosso futuro e é ela que mexe no nosso bolso todos os dias, né? Então, eu espero que Deus esteja presente nessa escolha, que a população escolha o melhor para o nosso país, porque é o que nós desejamos, é o que todos nós queremos como brasileiros, né? Mas o partido tem hoje aí grandes nomes, nós vamos ter uma disputa muito diferente da eleição passada. Você falou aí das dobradas, né? Deputado federal, deputado estadual, Mogi das Cruzes, eu tenho um grande amigo que é candidato a deputado federal, que é o Farofa, que é presidente da Câmara Municipal de Vereadores, uma casa que a gente conhece tão bem. O Farofa é um batalhador, chegou em Mogi com muita dificuldade, como muita gente chegou e venceu, está aí hoje presidindo a Câmara Municipal da maior cidade da nossa região e está aí nessa missão aí de ser candidato do nosso partido, né? E vou caminhar com o Farofa, a gente é muito amigo, a gente tem essa aproximação partidária, né? E lógico que na nossa cidade nós vamos estar fazendo essa dobrada, não só na cidade, mas em outros municípios também. Nós temos o Márcio Alvino, que já é nosso deputado, que tem sido nossa voz, né, a voz do Alto Tietê lá na Câmara dos Deputados em Brasília. O Márcio também, ao longo desses anos, adquiriu bagagem, adquiriu experiência, conhece hoje o Congresso, tem tido uma participação fundamental e uma ajuda que ele presta a várias cidades, não só do Alto Tietê, do Vale do Paraíba, mas de várias regiões do estado de São Paulo. O Márcio é muito meu amigo também, a gente caminha junto, já fizemos campanhas passadas juntos, né? E temos outros nomes aí, nomes importantes, não só da nossa região, do estado de São Paulo, né?
o André do Prado, que provavelmente será nosso candidato a senador, né? Nós estávamos na expectativa dele ser candidato a vice-governador do Tarcísio, estava caminhando e a gente vinha fazendo um trabalho para que isso acontecesse, mas me parece que ficou definido, o André vai ser candidato a senador e sendo eleito para a nossa região do Alto Tietê. Isso vai ser assim uma grande conquista, né? Hoje o André já preside a Assembleia Legislativa, coisa que ninguém no Alto Tietê tinha conseguido, e se vier a ser senador, vai ser outra grande conquista para a nossa região, né? Ter um senador no Alto Tietê é algo que nós nunca tivemos, né? Então, hoje o PL representa isso. Temos o Flávio Bolsonaro como nosso candidato a presidente da República e acreditamos, né, na juventude, no vigor, na disposição. E eu acho que o Flávio aprendeu muito, porque o Bolsonaro vem passando aí por um calvário, o Bolsonaro passou por muitas situações difíceis e eu acho que isso serviu de grande aprendizado para o Flávio. Eu acho que o Flávio está preparado para essa missão e nós vamos estar ao lado dele, buscando a presidência da República, né? E temos aí, como eu disse, né, não só aqui no estado de São Paulo, essa questão do Senado, a questão da presidência da República, mas a questão de governadores, né? Hoje o PL vai ter aí candidatos a governadores no estado de São Paulo. Nosso partido é o partido que mais representa a direita. Hoje é o partido que será protagonista de todo esse processo eleitoral. E nós acreditamos aí que o PL está preparado e nós temos pessoas preparadas, nós estamos aí em condições de poder fazer aquilo que o Brasil espera de cada um de nós. Então, que o nosso partido continue realmente sendo essa peça importante nesse xadrez político e eu tenho certeza que o PL vai fazer bonito aí na próxima eleição do dia 4 de outubro. E para fechar, né? Você falou uma palavra que eu gostei, vamos falar de missão, porque legado eu acho que é uma coisa muito interna, mas a missão é algo que amplia tudo, porque a missão ela atinge as pessoas de uma forma direta. O legado é uma marca que fica registrada em nós. Por isso que eu vou falar de missão. Qual que é a missão do Damásio para o Alto Tietê? Algo que você ainda não conseguiu ver aqui acontecendo, que é um sonho seu ou que já tem sido estudado, né? Qual que é a missão para os próximos anos aí, Damásio? Olha, nós queremos uma região com mais segurança. Eu acho que a segurança hoje é uma preocupação da população. Nós queremos viver de uma maneira mais segura, mais tranquila. Então, eu pretendo caminhar junto para poder ajudar, para poder auxiliar, destinar recursos para que a gente tenha mais segurança na nossa região. Saúde, como nós dissemos aqui, salientamos muito bem que a saúde é essencial, ela é prioridade, porque sem saúde o ser humano não tem como viver. E a saúde, ela precisa ter um olhar atento, um olhar diário, porque ela não é uma obra, ela não é uma realização, ela é o dia a dia, né? E nós queremos uma qualidade de saúde melhor. Então nós vamos estar focados nessa questão, vou continuar ajudando as cidades, vou continuar sendo parceiro das secretarias municipais de saúde, vamos aproximar o Estado para poder estar mais presente. Por exemplo, uma grande conquista que nós vamos ter agora, a maternidade. Esse era um sonho, eu que cresci ali em Brás Cubas, quando eu entrei na Câmara em 1989, a gente falava que Brás Cubas tinha que ter um hospital. E eu tenho tido a oportunidade de ver que agora não é só o hospital que nós conseguimos, nós vamos ter um complexo hospitalar, o hospital, maternidade, o hospital da mulher. Eu acho que são conquistas... A única físio que está para sair, Isso, eu acho que são conquistas importantíssimas que mudaram a história do nosso bairro, da nossa cidade e vai mudar a história da nossa região, porque todas as demais cidades têm esses desejos também, esses sonhos para serem realizados. Então nós vamos focar nisso, né? Mais segurança, melhor qualidade na saúde, obras de infraestrutura. São cidades antigas que precisam de novas avenidas, de viadutos, de túneis. Precisamos dar um jeito naquele trem que corta a nossa cidade todos os dias, que acaba com o nosso trânsito, né? Nós precisamos levar o trem para César de Souza, nós precisamos ter o novo acesso ao Distrito Industrial do Taboão. O Distrito Industrial do Taboão, na cidade de Mogi das Cruzes, é uma pedra preciosa que precisa ser lapidada. Ali era uma área rural, alguns empresários adquiriram terrenos acreditando que aquilo fosse se transformar num grande parque industrial e já temos lá em torno de umas 60 fábricas,
mas que precisa de investimento, precisamos melhorar as estradas, precisamos de um novo acesso da rodovia Ayrton Senna, porque muitas empresas deixaram de comprar terrenos no Taboão por falta de acesso. Você tem fábrica que está a 300 metros da rodovia, mas que para acessar a rodovia precisa dar uma volta de 10 quilômetros. Então nós estamos nessa luta desde quando eu cheguei aqui para esse novo acesso. Hoje nós temos já um projeto desenvolvido pela Ecopistas, um projeto que já está definido e esperamos que essa obra comece a ser realizada muito brevemente. Eu acho que vai levar mais indústria, vai gerar mais emprego, vai fortalecer a economia mogiana e do Alto Tietê, porque grandes empresas podem se instalar lá. Nós estamos falando de uma região que está ali ao lado da Dutra e ao lado da Ayrton Senna e a 30 minutos do aeroporto de Guarulhos, né? Então nós temos esses grandes desafios, né? Então eu continuo nessa luta, vou continuar batalhando aqui dentro das minhas condições, lógico que não depende só de mim, mas a minha participação ela vai estar presente, porque são obras que vão trazer desenvolvimento e é o que nós desejamos, né? Então, como nós falamos muito de missão aqui, nós temos a missão de gerar emprego, de fortalecer o nosso parque industrial, de melhorar o transporte coletivo, de melhorar o atendimento médico, a qualidade de saúde para a população, de levar mais segurança, de investir em educação, que a educação é a base de tudo, né? Então, são muitos os desafios, mas naquilo que tiver ao meu alcance, aquilo que eu puder contribuir com o meu trabalho, com o meu conhecimento e com a minha experiência, eu assim o farei. Por isso que espero que essa nossa jornada ela continue e que os resultados apareçam, que a gente colha bons frutos de tudo que a gente vem plantando, semeando ao longo desses anos. É isso aí, pessoal. Entrevistamos Damaso. Damaso, muito obrigado. Imagina. Eu acho que o mais importante não é só você ir lá e colocar um número na urna, é você entender o que se está fazendo. E é por isso que o Fiscaliza, junto com o Estúdio WCash, estamos nessa missão de mostrar para as pessoas quem são as pessoas. Porque é muito fácil olhar para o cargo, mas muitos não olham para quem o exerce, a pessoa que está ali, né? Então, você que gostou, a gente vai deixar o telefone do gabinete dele aqui para vocês que precisarem entrar em contato, que querem conhecer a LESP, venham conhecer a LESP. É muito importante, é democrático você conhecer a casa de onde decide a sua vida em âmbito estadual, também em outros setores também. Quem tiver a oportunidade de ir para Brasília, eu tô querendo ir para Brasília, né? Para fazer uma cobertura especial para vocês, se Deus quiser a gente vai conseguir, mas você fica aqui com o giro do que o Jonatas está produzindo, do que o Paulo aqui pelo Estúdio Cast, a gente está aqui com o William também, e agradecer toda a sua equipe, porque é muito importante conhecer pessoas, não cargos. E é isso que a gente quis mostrar para vocês, sem esquecer do cargo também, que é muito importante, e é ano eleitoral, né, Damaso? E eu também parabenizo, né, o trabalho de vocês, de toda a equipe, né, porque é um trabalho importantíssimo, a comunicação, ela é necessária, porque a informação precisa chegar às pessoas, né? E o trabalho que vocês desenvolvem não deixa de ser uma missão também. A gente falou tanto em missão, então essa missão de bem informar, essa missão de fazer com que as pessoas entendam os acontecimentos, né? É um trabalho fundamental, o trabalho que vocês fazem. Parabéns, que Deus abençoe o trabalho de vocês, que esse trabalho possa também crescer, né? E quem sabe atingir todo o estado de São Paulo, né? Ele começou na cidade de Mogi das Cruzes, hoje ele está presente na região do Alto Tietê e a gente gostaria que ele se expandisse, continuasse crescendo, abrindo portas e quem sabe chegando em todo o estado de São Paulo, né? Amém, a gente acredita, Parabéns. Viu? Muito obrigado e até a próxima entrevista. E você ficou aqui com o gabinete aqui do deputado. Depois os cliques são com o Jonatas e vocês acompanham no Fiscaliza Alto Tietê no Estúdio WCash. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada.